Êxodo 33, que diz: o Senhor disse a Moisés: suba deste lugar, você e o povo, que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei à sua descendência. Enviarei o anjo adiante de você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Quando o povo ouviu estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou as suas joias. Porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso, se eu fosse com vocês, ainda que por um momento eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora do povo, ou melhor, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial, porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Moisés disse ao Senhor: eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço você pelo nome, você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. Lembra-te que esta nação é teu povo. Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor de ti, de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, e de todos os povos da terra? O Senhor disse a Moisés: farei também isto que você falou, porque você alcançou favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse: peço que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha, e o cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, queremos te agradecer por esse momento, Senhor, especial, o momento em que nós temos a oportunidade de compartilhar a tua palavra. Deus, fala aos nossos corações nesta manhã,
que não seja eu o homem, mas que seja o Senhor a me conduzir em tudo. Usa os meus lábios, Senhor. Sei que não sou digno, Pai, mas, Senhor, fala aos teus filhos através de mim nesta manhã, em nome de Jesus. Tira tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que impede, que tenta desviar a nossa atenção. Abre os olhos do nosso entendimento nesta manhã, para que possamos ouvir, entender, compreender a tua palavra. Cumpre o teu propósito, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode se assentar. Glória a Deus. Amém, queridos? Deixa eu te falar uma coisa. Enquanto eu orava, pedindo que Deus falasse ao nosso coração, me passou pela cabeça, né, na minha mente, o desgaste que o tempo provoca, o desgaste que o tempo provoca, a deterioração, a degradação, o gasto, né, que o tempo ele faz, acontece. Aleluia. O desgaste, irmãos, gerado pelo tempo, exige reparos e, em muitos casos, até substituição. Você concorda comigo? Tem coisas que se desgastam. Algumas coisas podem ser substituídas, outras não. Eu quero te dar 2 exemplos, né, que podem nos levar a ter que substituir algo. Primeiro, um defeito, uma deformidade. Em alguns casos, substitui-se uma peça e se resolve o problema, né? O carro deu defeito, deu problema lá na bomba d'água, você vai lá e compra a bomba d'água, trocou a bomba d'água, está tudo bem. Né? Deu problema lá na pastilha de freio. Eu estou falando de carro porque é o que eu entendo mais ou menos, né, irmão? Então, para não passar vergonha, estou te falando. Aí você vai lá, compra as pastilhas de freio, o disco lá de freio, trocou, pronto. Então, em alguns casos, irmãos, a gente só substitui e está tudo bem. Agora, deu defeito, substitui, está tudo bem. Agora, em outros casos, ou em segundo lugar, quando algo se torna obsoleto, algo que já não se usa, arcaico, fora de moda, ultrapassado, antiquado. Aí você diz, eu quero um modelo novo, uma tecnologia nova, uma marca nova que lançaram agora no mercado. Isso aí já está muito ultrapassado. E aí você vai lá, né? E troca. Compra um novo, muda. Então, substitui-se quando a situação é um defeito, trocou a peça, está pronto, está novo, ou quando você quer alguma coisa mais atual, alguma coisa, e aí você encosta lá, né? Vou te dar um exemplo. Alguns anos atrás, quem pegou aqui a televisão de tubo? Aquelas televisões de válvula. Hein, pastor? É do nosso tempo, né? Não, né? O pastor está dizendo que não. Olha, pastor. Então, a gente pegou, aí veio, passou a televisão de tubo, né?
que dava problema, tinha que trocar a válvula, tu ia lá, enfim. Aí depois veio a transistorizada, e aí foi, hoje tem de plasma, hoje tem de tudo que você possa imaginar. Tornou-se obsoleto, né? Você pega, vai ver o modelo das televisões antigas, era aqueles caixotões, aquelas coisas. Hoje não, hoje o negócio é, meu Deus, né? Então, você substitui quando algo se torna obsoleto, ultrapassado. Fácil, não é mesmo? Quando se trata de algo que pode ser substituído, de acordo com a sua vontade, seu gosto, seu desejo. Isso eu estava pensando enquanto eu orava, pedindo a Deus para que nos desse uma palavra. Agora, deixa eu te falar, queridos, nenhum dos dois exemplos se aplicam à Bíblia. Nenhum dos dois exemplos se aplica às Escrituras, à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, irmãos, a Bíblia, não há defeitos, não há deformidades causadas pelo desgaste do tempo, que requerem de nós, ou de quem quer que seja, substituir alguma coisa para acomodá-la aos nossos interesses, nossas escolhas ou nossa vontade. Não! Você não pode pegar a Bíblia, vou trocar isso aqui, porque isso aqui, não gostei, isso aqui para mim, não. Não pode. Não tem como. Bom, eu vou pegar aqui, eu vou adaptar isso aqui ao meu... Não pode. Não tem como você fazer isso. A palavra de Deus continua sendo palavra de Deus, desde o princípio. O que Deus falou que era, continua sendo. E não se pode pretender mudar alguma coisa para adequá-la aos nossos padrões, à nossa vontade. Tem muita gente fazendo isso por aí, tentando fazer isso, né? Vou ver um jeitinho aqui para mim poder me encaixar. E não é a palavra que tem que se adequar a mim, eu é que tenho que me adequar. A minha vida tem que estar pautada nas Escrituras. A Bíblia não se tornou obsoleta, irmãos. A palavra de Deus não está fora de moda, nem tampouco ultrapassada. A Bíblia é o livro mais lido, traduzido, produzido, distribuído e pesquisado de todos os tempos. Você sabia disso? Nenhuma outra obra descreve o passado, fala sobre o presente e revela o futuro como a Bíblia. Apesar do tempo, a Bíblia é mais atual do que nunca. Sua veracidade e autenticidade não pode ser contestada por homem algum. Ainda que seja o maior teólogo, a pessoa mais... Não pode. A palavra de Deus não pode ser contestada, irmãos. Sendo assim, diante destas verdades incontestáveis, não podemos ignorar, irmãos e irmãs, nesta manhã, que o pecado praticado pelos nossos primeiros pais, lá no Éden, não mudou de nome, continua sendo chamado pelo mesmo nome de registro desde a sua concepção. Pecado é o seu nome. O pecado não mudou de nome. Continua sendo pecado. Gerando consequências. A vida de todo aquele que se entrega à sua prática deliberadamente, irmãos. Deus nos salvou, nos redimiu, nos lavou, nos limpou, tirou os carrapichos. Viemos cheios de defeitos, cheio de sabe? E ele foi pedras brutas que somos. Você pega um diamante no seu estado natural, né? Ninguém dá nada pelo diamante. É aquela pedra fosca, aquela pedra assim. Mas quando
pega e começa a ser lapidado. O joalheiro, né? A pessoa que trabalha e começa a lapidar, ele acaba se transformando aos poucos em uma linda pedra, a mais cobiçada, a mais desejada. Não é verdade? Nós viemos em estado bruto e Deus Ele começou a boa obra e Ele é fiel para completar esta obra. É de glória em glória, é de fé em fé que nós vamos a cada dia sendo quebrados. Deus vai mudando uma coisa aqui e outra ali. Olha, Deus teve um trabalho comigo tremendo. Ele teve que mudar muita coisa em mim, pastor. Meu Deus do céu. Eu sei que você deve estar falando assim, porque você não sabe da minha vida. O que eu fui, o que eu era, o que eu passei. Então, Deus, irmãos, Deus, a palavra de Deus continua sendo palavra de Deus. E o pecado continua sendo pecado. E aquele que peca deliberadamente, ou seja, aquele que decide por conta própria, que resolve por conta própria, sabe, que peca de propósito, com determinação, intenção, esse certamente sofrerá consequências, resultados do pecado. Em 1 João capítulo 2, verso 1, diz: meus filhinhos, escrevo-vos estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Pode acontecer de repente, nós não somos 100%, nós não somos, né? Nós somos pecadores, irmãos, mas a gente não vive por aí pecando à vontade, né? Como se o pecado fosse uma coisa normal, natural na nossa vida. Nós não temos um dia da semana para pecar. Opa! Hoje é segunda-feira, é dia de pecar. E aí você vai lá e se arruma, né? E tal, vou botar uma roupa aqui, porque hoje é dia de pecar e eu vou sair por aí. Nós não temos. Pode acontecer de a gente, de repente, né? Mas deliberadamente, a gente não faz isso, não pode fazer. Como filho de Deus, irmãos, nós temos que nos afastar destas coisas. Provérbios capítulo 28 diz: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. A maior necessidade da igreja, irmãos, preste atenção, a maior necessidade da igreja não é a bênção de Deus. A maior necessidade da igreja é a presença de Deus. O Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. Você está entendendo? O Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. O que temos visto hoje é que o homem trocou Deus pelas dádivas. Pelas dádivas de Deus. As pessoas querem a salvação e não o Salvador. Querem os dons e não o doador. Querem coisas e não Deus. No passado, a presença de Deus era a coisa mais importante que o povo de Deus buscava. Deus apareceu para Moisés no deserto numa sarça. A glória de Deus se manifestou e Moisés caiu com o rosto em terra. A presença de Deus se revelou poderosamente no Egito, quebrando o poder das divindades que lá havia, fazendo sucumbir o orgulho de Faraó. O povo foi liberto pelo sangue do Cordeiro e protegido pela presença de Deus. Quando Deus mandou lá que o povo aspergisse o sangue sobre os umbrais das portas, né? Porque o espírito da morte iria passar, mas aonde houvesse ali a marca, o sangue,
Ali o espírito da morte não entraria. Então, Deus os protegeu, Deus os guardou. O povo foi liberto pelo sangue. A nuvem era o símbolo da presença de Deus. A presença de Deus dava direção de dia e proteção à noite. Mas houve um dia, queridos, irmãos, em que a presença de Deus foi embora do arraial de Israel. Foi embora. O povo pecou, e o pecado, diz a palavra em Isaías capítulo 59, 1 e 2, que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Ele começa dizendo que as mãos do Senhor não estão encolhidas, seus ouvidos não estão tampados, agravados, para que ele não ouça. Mas o problema, o negócio é que o pecado faz separação. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Em tempos de politicamente correto, em alguns lugares, irmãos, não se pode falar de pecado. Esse tema é desagradável. Aqui é proibido falar de pecado, dizem eles. Tem assuntos mais interessantes, mais atrativos, por exemplo, vamos falar de prosperidade. Esse assunto é agradável, todo mundo gosta. Isso é música para os meus ouvidos. E aí, louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tu tens preparado para quem será. Assim é todo aquele que ajunta para si tesouros, mas não é rico para com Deus. Aleluia. Em Josué capítulo 7, Deus disse para Josué que não seria mais com o povo enquanto houvesse pecado no arraial de Israel. Em 1 Samuel 4, quando os filhos de Eli pecaram contra Deus, a arca, que era o símbolo da presença de Deus, foi roubada e a glória de Israel, a presença de Deus, se apartou do povo. No tempo de Ezequiel, a glória de Deus se afastou da cidade, do templo, do monte, e o resultado, sabe qual foi? O povo foi levado cativo. Aleluia. A igreja, amados, necessita desesperadamente da presença de Deus. Quantos podem dizer amém? A igreja necessita desesperadamente da presença de Deus. Sem ela, nossas vidas são vazias. Nossos cultos sem vida, nossas músicas sem unção, e a nossa mensagem morta, se Deus não estiver presente. É a presença de Deus que faz a diferença, irmãos. O pecado afasta de nós a presença de Deus. O texto chama a nossa atenção para duas coisas. Primeiro, a paciência ou a impaciência levou aquele povo a buscar um outro Deus, a adorar um outro. A impaciência. Observe que Moisés sobe ao Monte Sinai para encontrar-se com Deus e receber de Deus a orientação no capítulo 19 de Êxodo. 19. Nós estamos no capítulo 33, né? A gente não consegue ter a ideia não é? Do espaço de tempo, a linha do tempo aí, né? Quanto tempo levou para Moisés retornar, voltar? Mas o povo ficou impaciente. Cadê Moisés? Cadê Moisés? E Arão sofrendo todo tipo de pressão. Arão, cadê Moisés? Aconteceu alguma coisa, a essa altura Moisés está morto já, aconteceu alguma coisa com ele, mataram Moisés. Estou falando isso estou conjecturando, irmãos, o que aquele povo, o que devia estar passando pela cabeça daquelas pessoas. Não
tem necessidade de a gente ficar aqui esperando mais Moisés. Moisés não vai voltar. Moisés largou a gente aqui. Moisés foi embora, rapaz. Larga de ser bobo. Vamos dar um jeito aqui, vamos fazer alguma coisa. E aí, diz que, nos mostra que, em Êxodo 32:4, Arão fez um bezerro de ouro, irmãos. Olha só, Moisés não veio. Moisés foi embora. Pelo visto, ele não vai voltar, aconteceu alguma coisa com ele, né? E nós vamos fazer um bezerro de ouro. Em 32:4, se você voltar à página, 32:4, de Êxodo, este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, o seu Deus, que tiraram vocês da terra do Egito. Veja, irmãos. Pastor, caiu sua folhinha aí, ó. Veja que situação. Não se pode substituir, irmãos, a presença de Deus. Deus é Deus, Ele é Senhor. Acabamos de cantar aqui que em qualquer situação, em qualquer circunstância, Abraão cede, ou melhor, Arão cede a pressão. Arão fez um bezerro de ouro e eles passaram a adorar aquele ídolo. Entregaram-se à prática ostensiva do pecado, bebedeira, danças. Rebelaram-se contra Deus. Abandonaram a Deus e depressa se desviaram do seu caminho. E como resultado, por terem abandonado a Deus e se curvado diante de um ídolo, sucumbiram na decadência moral. Aleluia. Em Êxodo 32, verso 22 e 23, vemos que Arão cedeu à pressão do povo e se afastou, se desviou do caminho. E depois ainda arrumou uma desculpa, me perdoe a expressão, esfarrapada, isso mesmo, irmã, esfarrapada. Veja, 32, 24. Primeiro 32, 22 e 23. Olha o que diz. 32, 22 e 23. Arão respondeu: não fique irado, meu senhor. Você sabe que este povo é propenso para o mal. Olha só, ele tentando tirar o corpo fora, né? Tentando se eximir da culpa e empurrando toda a culpa no povo. Não fique irado, meu senhor. Você sabe que este povo é propenso para o mal, pois me disseram: faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, um homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E aí lá no verso 24, olha o que Arão. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o. Eles o deram para mim e eu o lancei no fogo. E saiu esse bezerro. Olha, que bonitinho. Eu nem sabia que ia sair um bezerrinho lá de ouro. Você sabia que a gente às vezes dá umas desculpas mais ou menos parecidas para Deus? Ah, Senhor, né? Como se Deus não conhecesse, irmãos, o oculto. Como se Deus não nos conhecesse. Ele nos conhece por dentro e por fora. Ele conhece os nossos pensamentos. Aleluia. E cismei com Abraão. O Arão deu essa desculpa, né? Ah, Senhor, eles me deram. Eu joguei o ouro lá. Olha que bonitinho. Saiu esse bezerrinho. A gente está rindo, mas é sério, né, irmãos? É sério. Glória a Deus, irmãos. Eu quero te dar um conselho nesta manhã. Cuidado.
a impaciência pode nos fazer pecar contra Deus. Olha, eu vou repetir. Cuidado, a impaciência pode nos fazer pecar contra Deus. Ah, está demorando. Ah, Deus não ouviu, Deus não fez nada, Deus não respondeu, Deus não está dando jeito, Deus não... Sabe de uma coisa? Eu vou tentar outros meios. Ah, eu já pedi, eu já orei, eu já falei, eu já reclamei, eu já disse tudo que eu tinha que dizer para Deus, Deus não deu jeito até agora. Eu vou lá na mulher dos búzios, na cartomante. Vou ver se alguma coisa acontece, porque aqui está ruim de acontecer. A impaciência pode nos fazer pecar, irmãos. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, e não é no nosso tempo que tem que acontecer, é no tempo de Deus. O pecado provocou a ira de Deus contra o seu próprio povo. Moisés disse: quem é o Senhor? Quem é do Senhor, venha a mim. Quem é do Senhor, venha a mim. 32, 26, ele diz: quem é do Senhor? Pôs-se em pé a tenda do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Aleluia. Aos que andam com Deus, irmãos, e os que andam segundo o seu próprio coração. Cuidado. Aos que andam com Deus e aos que andam segundo o seu próprio coração. Para com esse negócio de dizer: eu faço tudo o que o meu coração mandar. Vai nessa. O coração é mais enganoso do que tudo. É dele que procede maus pensamentos, maus desígnios. Tudo que não presta, né? Tudo que você possa imaginar de ruim pode sair daqui, olha. No coração. Deus intentou destruir o seu povo e começar uma nova nação. Mas Moisés intercedeu pelo povo e Deus o poupou. Mas Deus disse: eu não irei mais convosco. Deus estava tão aborrecido ao ponto de: eu vou destruir esse povo, vou acabar com esse povo. E Moisés vai lá e intercede, pede a Deus: Senhor, é teu povo. Não faça isso, Senhor. Queridos, essa é a maior tragédia que pode acontecer. Deus se afastar de nós. É a maior tragédia. Eu costumo dizer que a coisa funciona mais ou menos assim, olha. Aqui está a mão de Deus, aqui está você. Enquanto você está aqui, ó, Deus está... Queridos, essa é a maior tragédia que pode acontecer. Deus se afastar de nós. É a maior tragédia. Eu costumo dizer que a coisa funciona mais ou menos assim, olha. Aqui está a mão de Deus, aqui está você. Enquanto você está aqui, ó, Deus está... Se Deus é por nós, quem será? Mas e se Deus não for conosco? Você já parou para pensar? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus? E se Deus não for conosco? Se Deus é por nós, quem será? Mas e se Deus não for conosco? Você já parou para pensar? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus? E se Deus não for conosco? Porque não vivem na presença de Deus. Amam o mundo porque não se deleitam na sublimidade do conhecimento de Cristo.
Tem prazer nos banquetes do mundo, porque não tem fome de Deus. Conhecem a respeito de Deus, mas não, porque não vivem na presença de Deus. Amam o mundo porque não se deleitam na sublimidade do conhecimento de Cristo. Tem prazer nos banquetes do mundo, porque não tem fome de Deus. Conhecem a respeito de Deus, mas não, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Lembra que eu disse que o pecado continua sendo pecado? Desde o princípio, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Lembra que eu disse que o pecado continua sendo pecado? Desde o princípio, se afastou. Os filhos de Israel se arrependeram, como nós vemos no verso 4, lá do capítulo 33. Quando o povo ouviu estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou os seus adornos, as suas joias, não é? Eles odiaram o que tinham feito, se afastou. Os filhos de Israel se arrependeram, como nós vemos no verso 4, lá do capítulo 33. Quando o povo ouviu estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou os seus adornos, as suas joias, não é? Eles odiaram o que tinham feito. O redimido de Deus se rebela e peca contra Deus, isso é uma tragédia, isso é uma calamidade. E ainda vou te dizer mais uma coisa. Tem pessoas que usam como defesa, o redimido de Deus se rebela e peca contra Deus, isso é uma tragédia, isso é uma calamidade. E ainda vou te dizer mais uma coisa. Tem pessoas que usam como defesa, no sentido de como Deus hoje aplica correção, né? Como Deus faz quando uma pessoa que é de Deus, um filho de Deus, começa a se envolver com coisas erradas. Sabe o que acontece? Os caminhos começam a se afunelar, as portas começam a fechar, as coisas começam a dar errado. Sabe onde é que a gente sente a dor? No sentido de como Deus hoje aplica correção, né? Como Deus faz quando uma pessoa que é de Deus, um filho de Deus, começa a se envolver com coisas erradas. Sabe o que acontece? Os caminhos começam a se afunelar, as portas começam a fechar, as coisas começam a dar errado. Sabe onde é que a gente sente a dor? Trazer para perto. Mas se o filho fica sem correção, ele acha que pode. E muitos pais hoje têm errado na sua maneira de, né? Quem sou eu para... Eu criei os meus, né? Cada pessoa tem um jeito, né? Eu procurei seguir o que os meus pais me ensinaram. Trazer para perto. Mas se o filho fica sem correção, ele acha que pode. E muitos pais hoje têm errado na sua maneira de, né? Quem sou eu para... Eu criei os meus, né? Cada pessoa tem um jeito, né? Eu procurei seguir o que os meus pais me ensinaram. Para você, os mais antigos, talvez, né? Me perdoe aí, eu falo antigo, mas não estou querendo dizer que é, né? Mas
Quem com porco se mistura, farelo come. Pelo andar da carruagem se conhece quem vai dentro. Me diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Minha mãe dizia, cuidado meu filho. Para você, os mais antigos talvez, né? Me perdoe, eu falo antigo, mas não estou querendo dizer que é, né? Mas quem com porco se mistura, farelo come. Pelo andar da carruagem se conhece quem vai dentro. Me diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Minha mãe dizia, cuidado meu filho. A gente precisa identificar. Precisamos ter consciência que é por causa do pecado que Deus se retirou do meio do seu povo. O Deus que fez milagres tremendos, arrancando-os com mão poderosa do Egito, triunfando sobre os seus deuses, sobre Faraó e seus cavaleiros. A gente precisa identificar. Precisamos ter consciência que é por causa do pecado que Deus se retirou do meio do seu povo. O Deus que fez milagres tremendos, arrancando-os com mão poderosa do Egito, triunfando sobre os seus deuses, sobre Faraó e seus cavaleiros. Torna-me a dar a alegria da salvação. Não retires de mim o teu espírito, porque estas coisas são consequência. Vai entrando uma coisinha aqui, entra outra coisinha aqui, outra ali. Isso aqui não tem nada a ver, isso aqui. E daqui a pouco, quando você vê, você já está envolvido numa trampa. Torna-me a dar a alegria da salvação. Não retires de mim o teu espírito, porque estas coisas são consequência. Vai entrando uma coisinha aqui, entra outra coisinha aqui, outra ali. Isso aqui não tem nada a ver, isso aqui. E daqui a pouco, quando você vê, você já está envolvido numa trampa. As consequências dele são terríveis. E entre elas, a pior é o afastamento da presença de Deus. Não há nada mais sério do que estar sem a presença de Deus, irmãos. Imagina você ouvir, eu não vou no meio de vocês. Deus, as consequências dele são terríveis. E entre elas, a pior é o afastamento da presença de Deus. Não há nada mais sério do que estar sem a presença de Deus, irmãos. Imagina você ouvir, eu não vou no meio de vocês. Deus. João capítulo 17, verso 3, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aleluia. A igreja pode ter prosperidade, influência, dinheiro, influência na sociedade, mas Deus está no meio dela. João capítulo 17, verso 3, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aleluia. A igreja pode ter prosperidade, influência, dinheiro, influência na sociedade, mas Deus está no meio dela. O que precisamos mais do que a água para matar a nossa sede é da presença de Deus. O salmista disse em Salmo 42, 1, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Estamos terminando. Se queremos a presença de Deus em nosso meio, o que precisamos mais do que a água para matar a nossa sede é da presença de Deus. O salmista disse em Salmo 42, 1, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Estamos terminando. Se queremos a presença de Deus em nosso meio, se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria.
Portanto, tirem as suas joias para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Foram esses adornos que os havia levado à queda. A simples lembrança era odiosa. Deus disse: despojem-se delas. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Foram esses adornos que os havia levado à queda. A simples lembrança era odiosa. Deus disse: despojem-se dela, tire as coisas contaminadas do arraial. Elias removeu o Baal que se interpunha entre o povo e as torrentes do céu. Precisamos chorar, irmãos, pelo pecado e abandonar o pecado. Quero concluir. Tire as coisas contaminadas do arraial. Elias removeu o Baal que se interpunha entre o povo e as torrentes do céu. Precisamos chorar, irmãos, pelo pecado e abandonar o pecado. Quero concluir. Que precisa ser trocado, porque já está tão velho, vamos mudar. De vez em quando surgem uns desavisados aí, uns oprimidos, endemoniado, uma pessoa dessa, que precisa ser trocado, porque já está tão velho, vamos mudar. De vez em quando surgem uns desavisados aí, uns oprimidos, endemoniado, uma pessoa dessa. O Senhor acampa. Saber que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem é maravilhoso, irmãos. Hebreus 1,14 diz que eles são espíritos de Deus, ministros de Deus em nosso favor. Mas Moisés queria Deus e não apenas o anjo de Deus. Não há substitutos para a presença de Deus, irmãos. O Senhor acampa. Saber que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem é maravilhoso, irmãos. Hebreus 1,14 diz que eles são espíritos de Deus, ministros de Deus em nosso favor. Mas Moisés queria Deus e não apenas o anjo de Deus. Não há substitutos para a presença de Deus, irmãos. As bênçãos, ele queria o abençoador. Canaã sem Deus é terra estranha, irmãos. Nada pode substituir Deus em nossa vida. Nada pode substituir Deus em nossa vida, irmãos. Pare nesta manhã. Faça as bênçãos, ele queria o abençoador. Canaã sem Deus é terra estranha, irmãos. Nada pode substituir Deus em nossa vida. Nada pode substituir Deus em nossa vida, irmãos. Pare nesta manhã. Faça nisto. Certamente Deus fará coisas tremendas na tua vida, na vida da igreja, na vida do povo. Nós queremos ver milagres acontecer. Nós queremos ver o paralítico andar, o cego enxergar, o mudo falar, o surdo ouvir. Acredite nisto. Certamente Deus fará coisas tremendas na tua vida, na vida da igreja, na vida do povo. Nós queremos ver milagres acontecer. Nós queremos ver o paralítico andar, o cego enxergar, o mudo falar, o surdo ouvir. Glória a Deus.
Vou pedir o nosso pastor para assumir aqui. O pastor Gilson vai estar orando pela nossa vida, pela igreja. E em seguida fazendo aí dízimos e ofertas. Glória a Deus. Vou pedir o nosso pastor para assumir aqui. O pastor Gilson vai estar orando pela nossa vida, pela igreja. E em seguida fazendo aí dízimos e ofertas. Essa carnalidade, a nossa falta de espiritualidade, nossa frieza, nosso desinteresse, nossa busca por aquilo que não é pão. Perdoe, Senhor, essa carnalidade, a nossa falta de espiritualidade, nossa frieza, nosso desinteresse, nossa busca por aquilo que não é pão. Perdoe, Senhor, a negligência da palavra, a negligência na busca dos dons espirituais. Perdoa-nos pela negligência na oração. Perdoa-nos a negligência da palavra, a negligência na busca dos dons espirituais. Perdoa-nos pela negligência na oração. Perdoa-nos. Aconteceram com eles para lhes servires de exemplo, porque eles murmuraram, eles se rebelaram, eles se tornaram idólatras, viraram as costas para o Senhor. E por conta disso, milhares de pessoas pereceram. Aconteceram com eles para lhes servires de exemplo, porque eles murmuraram, eles se rebelaram, eles se tornaram idólatras, viraram as costas para o Senhor. E por conta disso, milhares de pessoas pereceram. Ou melhor, levante-os, Pai. Restaura-os. Os que ainda estão de pé, sustenta-os para não caírem. Confessamos, temos pecado, precisamos de Ti. Precisamos da Tua graça. Precisamos da Tua presença. Ou melhor, levante-os, Pai. Restaura-os. Os que ainda estão de pé, sustenta-os para não caírem. Confessamos, temos pecado, precisamos de Ti. Precisamos da Tua graça. Precisamos da Tua presença.